Olá, queridos irmãos. Continuamos no nosso precioso desafio de ler a palavra de Deus toda neste ano. E agora, nesta semana, nós teremos a nossa leitura num trecho, continuando Atos, no trecho de Josué, continuando também a leitura de Josué, e continuaremos a leitura de Jó. Todos esses três livros são os livros que estamos nos dedicando neste período. No livro de Atos, nossa leitura retoma a história de Pedro e Cornélio em Jope e registra a pregação do Evangelho, o modo como Pedro anunciou a Jesus Cristo e como aqueles homens gentios foram tomados pelo Espírito Santo, dando sinal de um novo momento da igreja, um momento em que os gentios são reconhecidos também como parte do povo de Deus. E é isso então que vai ser discutido na leitura desta semana. Quando volta a Jerusalém, Pedro é questionado, e então ele diz, a respeito do sinal de Deus, a bênção, a promessa do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. E então o texto passa a registrar a primeira viagem missionária, o trabalho de Paulo e Barnabé indo aos gentios e levando o evangelho às cidades que estavam no entorno ali de Jerusalém. Em Antioquia, os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos. E são estes cristãos que vão sair pela Ásia Menor, anunciando o evangelho primeiro a judeus. Eles resistem e então gentios começam a ser recebidos de cidade em cidade, ao mesmo tempo que as perseguições e as lutas também vão sendo enfrentadas pelos pregadores, pelos apóstolos. João Marcos desiste, volta da primeira viagem missionária, e o texto termina então com a conclusão desta viagem, quando Pedro e Barnabé retornam a Antioquia e ali contam todas as maravilhas que Deus fez entre os gentios, levando a eles o evangelho. No livro de Josué, leremos os capítulos 9 a 22. Os capítulos 9 e 10 trazem a história de Josué com a cidade de Gibeá. Os gibeonitas se disfarçaram e ludibriaram Josué, fazendo prometer, fazer uma aliança de protegê-los, quando eles eram a próxima cidade a ser vencida, a ser atacada por Israel. Para manter a promessa, Josué não destruiu aquela cidade, submeteu aquelas pessoas ao trabalho escravo, mas aquela cidade tornou-se uma grande oportunidade de demonstração do poder de Deus. Primeiro, em converter um erro, um pecado cometido, em uma oportunidade de bênção, porque os povos vizinhos então vieram lutar contra Gibeá, e Josué teve que vir em defesa daquela cidade, e foi nesta batalha que, para dar conta da vitória que Deus tinha preparado para Israel, Josué pediu que o sol se detesse e demorasse a se pôr. Costumamos dizer, o sol parou. E ali uma grande vitória Deus deu ao povo. Nunca aconteceu, a pedido de um homem, haver este tipo de manifestação. Deus transformou aquela situação tão negativa num momento de vitória sobre 5 reis, sobre grandes cidades ali daquele território. A partir daí, então, o texto começa a registrar que havia as vitórias de Josué e de Moisés na conquista, mas mostra que havia ainda muita terra a ser conquistada. E por isso Deus deu uma ordem, que Josué repartisse a terra de tal forma que as tribos continuassem a se expandir e a conquistar as cidades, mesmo após a morte de Josué. É um texto difícil de ler, com muitos nomes estranhos, muitas cidades, e vai precisar aí que você leia com paciência, com calma, mas é importante perceber que Deus tinha tudo projetado, tudo preparado para que aquele povo pudesse ter a conquista de toda
a terra. E finalizada esta fase de distribuir a terra pelas tribos, Josué despede aquelas 2,5 tribos que receberam a sua herança do outro lado do Jordão. Aquele momento era o momento final daquela fase da conquista. Muita coisa ainda havia de acontecer. Inclusive, Israel deixaria de obedecer a Deus naquele trabalho de conquista. Mas era um momento de celebração, um momento de gratidão a Deus. Por isso, um altar é levantado. Ele dá alguma confusão, porque ficam com medo de alguma forma, estarem querendo servir a um outro Deus. Mas ali havia um memorial, um compromisso daquelas 2,5 tribos de que elas faziam parte do povo de Israel, mesmo morando do outro lado do Jordão. O livro poético que estamos lendo é o livro de Jó. Nós leremos dos capítulos 25 a 31. Veremos o último discurso dos amigos de Jó, tentando ainda convencer Jó de que ele havia cometido algum erro, alguma perversidade. E então, um longo discurso de Jó, afirmando a soberania de Deus, a sua confiança em Deus, a tristeza que ele enfrentava. Ele mostra a sabedoria e mostra como era necessário buscar conhecimento em Deus. E assim Jó também encerra as suas palavras. A maior parte do texto que leremos esta semana é este último discurso de Jó, que cala os seus amigos e que faz com que eles não tenham mais como retrucar. Então, uma nova fase desta história, dessa narrativa, vai aparecer para nós. Prestemos atenção, leiamos a textos muito belos, a afirmações de profundo coração de alguém que está sofrendo, mas que também tem consciência da justiça que há em Deus e da necessidade que ele tem do seu Redentor. Que nessa semana a nossa leitura seja muito proveitosa e que Deus nos edifique através dela, fortalecendo e firmando o nosso coração. Um grande abraço, boa leitura, que Deus abençoe a todos.